quem aí nunca teve um momento complicado, ou digamos assim, embaraçoso? Sei que muitas pessoas tiveram, ou pela situação, pelo acaso, ou pela natureza. Bom, galera, esses são os momentos mais embaraçosos ou estranhos do mundo dos animes. Então vem junto comigo para ver esses momentos após a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Shiro Senpai, sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, estou aqui hoje para falar dos momentos mais estranhos, esquisitos ou embaraçosos do mundo dos animes. Tipo, a história sem fim, tá ligado? Acho que esse filme nem é da época de vocês. Se vocês lembrarem de algum momento embaraçoso, estranho, esquisito no mundo dos animes que não esteja no vídeo, e com certeza terão muitos e muitos, deixem aí nos comentários. Quem sabe esse vídeo não tem uma parte 2, não é? E vambora! Primeiro dia de academia, Naruto vai para a aula e encontra seu arqui-rival Sasuke. E sabemos que ele já tem um momento íntimo com ele, né? Então, esse é o momento que ele acaba beijando o Sasuke, né? Tem um cara ali que tá na frente e dá um empurrãozinho no Naruto. E ele acaba dando um beijo na boca do Sasuke. Mas o que? Que acaba virando viral aí nos animes. Virando um monte de memes aí e tal, né? Mas existe um outro momento embaraçoso nesse anime que é quando Naruto precisa ir cagar. Como é que é? Esse leite já passou do prazo de validade. Essa foi por pouco. Ele acaba tomando leite estragado quando sai de casa e em um determinado momento ele precisa sair correndo para o banheiro. E até mesmo o momento onde ele se passa pelo Sasuke utilizando o Banshi no Jutsu e tendo a chance de ganhar o seu tão sonhado beijo de Sakura, ele deixa ela sozinha e sai correndo bem na hora H, cara. Bom, quem ainda não passou por isso, né? É difícil. Naruto poderia até mesmo ter vencido a luta dele contra o Sasuke, se bem que ele meio que venceu, né? Se não fosse a mãe natureza. Esse Naruto é uma figura mesmo, né? A cagada dele merece 2 super likes. Outro momento estranho é em Bleach. Não se trata de ir ao banheiro, ou a mãe natureza está chamando, né? Mas se trata de algo bem peculiar, com um personagem bem famoso e muitas vezes odiado aí pela galera. E todos sabemos que o Sado Yasutora é tipo um Hulk, né? Para os mais íntimos pode chamar ele de Shadow, mas se você não é íntimo dele, nem tenta, tá ligado? Então, Sado estava lá de boa com os amigos deles, batendo um papo. Aí do nada, um dos amigos dele puxa uma gaiola com um pássaro estranho, esquisito, um periquito, né? O pássaro fica lá falando um monte de merda. É mentira, galera, tô só brincando, tá? Mas tipo, o pássaro fala lá o nome dele e tal, conversa como se fosse um ser humano, assim, de boa, como se não fosse nada, né? Mas até aí tudo bem, né? Porque é super normal um periquito conversar como se fosse um ser humano. E eu sei que tem uma história por trás de tudo isso, mas eu tô ligado, não precisa me falar aí, tá legal? Então, esse pássaro ele é bem especial e tudo mais, mas enfim. Aí do nada, ele começa a bater as asinhas dele lá. E de repente cai uma viga. Porque eles estão numa construção ali. Aí tinha umas vigas lá em cima solta e tal. E do nada essa viga cai. E o Sado, o que ele faz pra não deixar a viga cair nos amigos dele? Pega e mete as paletas ali e segura a viga nas paletas, cara. Tipo, o Sado nessa parte não tem poder nenhum. Ele simplesmente é um ser humano, como qualquer um de nós. Apesar de ser tipo um Hulk, tá ligado? Mas do nada o cara segurar uma viga nas paletas, meio estranho, não acha? Não! Tá certo que quando ele tá lá defendendo o Ichigo lá, tem uma parte que o Ichigo lembra lá, tem os caras que dão tijolada e soco com soqueira, e o cara fica com aquela cara de paspalhão assim, tá ligado? Como se não tivesse acontecendo nada, os caras ali enchendo de soco, os caras chegam a cansar de bater nele, mas o bicho resiste bravamente. Aí tem algumas pessoas aí que dizem que o Sado é um bosta. Cuidado, cara, se você encontrar com o Sado aí na rua aí, ele te afofa aí no asfalto aí pra você chamar ele um bosta aí, já era, né? Você imagina a força do cara, né, cara? Mas tudo bem, né? É uma coisa normal. A paleta aí do Sado merece 2 super likes também, né, galera? E claro que não podia faltar momentos estranhos, esquisitos também em Dragon Ball, né, galera? E aqui estamos falando do Dragon Ball clássico, aquele primeirão lá. E vamos falar de um personagem aqui no mínimo bizarro, né? O grande mestre Pilaf. Eu já digo, essas partes do anime fica muito melhor de você assistir se você assistir a versão dele legendada. Não tem censura
E tem muitas cenas cortadas na versão que é dublada, né? Então assista esses episódios aí, os inícios ali do Dragon Ball, do mal, né? O primeiro. Assista essas cenas aí que vocês vão rir demais. Mas enfim, Pilaf tá lá conversando, falando sobre os seus planos pra dominação mundial, pegar as esferas, tudo na boa, conversa normal, tá comendo. Aí do nada o bicho levanta e... Ok. Sim, ele dá um peido que dá pra estar na sala inteira, né? E porra, mano, ele quer que o subordinado dele assuma que peidou. É claro que o cara não ia assumir, porque não foi ele que peidou, foi o mestre Pilaf, né? O grande mestre Pilaf. Então ele sai correndo ali, ativa uma máquina que prende o cara de cachorro lá. E vai pegar uma motosserra, cara, é muito hilário essas partes, mano, na moral mesmo. Aí ele pega a motosserra, acho que quer fatiar o cara lá, e daí o cara acaba confessando que foi ele que peidou, né? Isso eles são interrompidos ali a seguir, mas o cara é muito porcão, né, cara? Muito porcão mesmo. E nisso também tem uma outra cena esquisita nesse Dragon Ball, né? Esquisita nada, né? O Kuririn se aproveitou, né? Baita do safadão, né, cara? Então, na cena, a Bulma estava segurando no Goku e o Kuririn segurando na Bulma. Então já deu pra ver que o Kuririn foi muito safado, muito sacana, né? Se aproveitando da situação pra ficar olhando a bunda da Bulma, né? Mas deixando isso de lado, Pilaf merece 2 super likes pelo seu peido, mais um like pela atuação dele ali, que foi impecável, né, cara? Bom, seja isso uma esquisitice ou não, as famosas fontes termais de Nanichuan são muito bizarras, né, cara? Tipo, elas são amaldiçoadas, assim, a um nível extremo. Qualquer um que cai em uma dessas fontes tá ferrado. E na verdade aconteceu mesmo, né? Saotomi Gemma e Saotomi Rama estão treinando ali de boa e tal e resolvem ir pra China. Sim, os caras pegam e estão no Japão e resolvem ir nadando direto pra China. Eu sei que é a coisa mais normal do mundo, eu até consigo atravessar a França daqui no Brasil. Consigo ir do Brasil até a França nadando, né? Tipo em umas 5 horas talvez. Só que eu deveria aprender a nadar, né? Porque eu nem nadar não sei, então eu sou um peso morto no mar, né? Não me diga! Mas essa bizarrice aconteceu quando o Gemma e o Rama resolvem ir treinar nessas fontes. Eles não entendem nada de chinês, aí o cara tá ali falando pra eles, explicando qual é a situação. Do nada eles pegam e deixam o cara falando sozinho ali, resolvem pular no bambu lá e começar os treinos dele, né? Outra coisa que é normal, né? Os caras ficar igual uma bailarina lá, com o pé em cima do bambu lá, aqueles bambu gigantão assim, né, cara? Mas os dois são bem treinados, né? Eles conseguem fazer isso. Siga-me! Tô indo! Senhores, o que estão fazendo? Eu não terminei história trágica! Perigoso isso! Aí o primeiro a cair é o Gemma, né? O pai de Rama. O Rama dá um chute nele, ele pega e cai na fonte amaldiçoada do panda, se transformando em um panda, né? Ao ver isso, na hora que ele sobe no bambu, um bicho daquele tamanho, cara, que eu acho que deve pesar uns 800 quilos ou mais, sei lá. Sobe naquele bambu, aí o Rama se assusta, né? E o Gemma simplesmente vai lá e pam, dá um socão nele e ele simplesmente cai na fonte de Nanichuan. E o que acontece? Vejo nessa cena aí. Mas essa bizarrice inteira aí do anime é sem tamanho, né, cara? Porque o Rama não só assume a forma de uma mulher, como ele se transforma literalmente. Ele vira uma mulher, até a voz dele muda, tudo. Mas calma, nem tudo está perdido, porque ele pode voltar a se tornar homem, como se molhando com água quente. Ele toma banho de água quente ou se molha com água quente, ele acaba virando homem, né? Tô falando quente, tô ficando louco. Mas se ele toma banho ou se molha com água fria, ele acaba virando mulher. Como se não bastasse toda essa maluquice do anime, ainda tem o mestre do Saotomi Gemma lá, que é uma pulga, cara, literalmente uma pulga. O cara é minúsculo, um baita de um taradão. É uma figura excêntrica aí que também é bem parecido com o Myoga Gigi, né, lá do Inuyasha e tal. O Rama acaba se metendo em muitas confusões, deixando muitas pessoas apaixonadas ali por ele, pela forma mulher dele e tal, né? E não deixa de ser um baita anime aí pra você assistir. Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já peço aí que deixe o like para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam assistir e, é claro, comentar. Eu vou ler todos os comentários e responder a todos. No mais, tenha uma boa semana.
Obrigado pela presença e carinho de todos vocês e até mais. Valeu, falou!